mensurar. Então, tira-se medidas entre a espinha nasal, entre o meato, entre a cela túrcica, são regras de mensurações, tá? A gente não vai entrar muito nisso, mas só para a gente identificar. Novamente, olha lá. O aspecto do aparelho é o mesmo, é outro dispositivo, outra marca. O painel, o equipamento de cefalometria, aqui o de panorâmica, a estrutura que sobe e desce da sustentação, aonde o equipamento gira, a ampola está naquela localização, e esse aparelho aqui é analógico, ó. Ó a entradinha do cassete aqui, tá? Uma curiosidade é que essa ampola de raio-x, ela não projeta o raio perpendicular, ela projeta o raio cefálico, sempre cefálico, tá? Uma curiosidade é que assim, ele seria caudal, né? Se a gente falasse de forma anatômica, né? É porque ele é postero-anterior essa aquisição, não antero-posterior. Então o raio que sai da ampola em direção ao detector, ele é céfalo, ele é cefálico, mas é postero-anterior. Quantos graus? Em torno de 8, 10 graus, tá? E aí a gente tem uma correlação importante, que é... deixa eu falar da cefalometria, depois eu volto na angulação do raio. Eu vou falar sobre o avental de chumbo, sobre a posição do paciente, tá? Olha lá, a cefalometria permite medir ângulos e distância entre pontos anatômicos específicos. Não é um exame para eu analisar a cárie, analisar um abscesso, é para ver, por exemplo, um paciente que teve uma movimentação da estrutura anatômica anteriorizada, posteriorizada, um tratamento mandibular de um paciente que tem projeção dessa mandíbula ou não, tá? Utiliza essas regras, olha, determina padrões esqueléticos. Eu tenho um padrão específico de mensuração, né? Eu tenho métodos de medida que tem epônimos. Tem nome, igual a gente falou de método de Waters, método de Caldwell, eu tenho epônimos específicos para as medições, tá? E aí, se tiver necessidade, a gente volta no outro dia para isso, né? Mas olha lá, antes da gente falar só da anamnese, a questão da projeção do raio. O raio ele ocorre cefálico ali, em torno de 8, 10 graus, né? De forma postero-anterior, nesse período, nessa fase de aquisição. Então, existem alguns aventais de chumbo que tem uma gola, não sei se vocês já viram, né? É muito comum em hospitais que tem serviços de hemodinâmica, procedimento cirúrgico. Acontece que quando a gente pede para a empresa comprar, licitação e tudo mais, fica difícil especificar. O preço está mais barato, né? De repente o preço da gola baixou, a empresa, opa, aí a gente que é profissional falou, opa, estou mais protegido, né? Só que para atuar na parte ortodôntica, essa gola no avental recumbífero, ela atrapalha, desde que não atrapalhe, que ele não esteja na parte de trás. Então, por exemplo, esse perfil de avental que eu estou falando, existem aventais, por exemplo, aqueles de serviços cirúrgicos, hemodinâmica, onde ele tem uma face a mais, né? Você veste o avental e você fica 100% coberto. Diferente do tradicional que a gente veste com a abertura para trás, ele fica aberto aqui atrás, né? A gente só passa o cordão e amarra, né? Esse outro modelo que eu estou falando, ele pode ter uma gola que protege na parte da frente e vai até lá atrás, né? E aí, quando eu aperto essa alça, essa gola na parte de trás, ela fecha. E aí a gente tem um problema. Porque como o raio é cefálico, pode ser que a projeção do raio pegue parte do avental. E aí a gente vai ocultar parte da anatomia. E consequentemente vai ter que fazer outro exame, né? Então o ideal é que o avental seja aberto, que ele tenha uma gola ampla. Mas e a tireoide? É complicado, porque a gente vai fazer um exame que a radiação transiciona, ela tangencia a tireoide. Não tem como fazer, tá? Não dá para colocar um protetor de tireoide num exame que vai estar no meio do ponto de vista, né? Por isso que a gente não faz proteção de tireoide no paciente que vai fazer uma cervical, né? Então a parte de trás, mesmo que feche, eu só tenho que estar atento se essa estrutura não cobre a estrutura anatômica. Mas a proteção, a gola não vai no pescoço, ela vem aqui, ó, na protuberante, na C7. Sim, mas lembra que o raio está embaixo, ele vai subir, ele é cefálico, ele projeta tudo para cima. Consequentemente, o avental vai também, tá? Então a gente tem que ficar atento a isso. Sobre o preparo do paciente,
A anamnese, a gente começa com a anamnese, né? Então sempre tem um questionário, vai ter algum dispositivo referente a isso, direto ou indiretamente. A gente retira todos os materiais metálicos das estruturas. Aqui não tem campo magnético, anel, celular, nada interessa. No máximo, nem a corrente do pescoço a gente não tem necessidade. Lógico, depende dela, depende da estrutura anatômica. Se esse paciente tem uma curvatura mais acentuada, uma cifose aqui na dorsal, muito provavelmente parte do colar aparece. Por isso que a gente pede para tirar. Mas brincos, piercings precisam ser retirados, porque ele ocasionam artefatos na imagem, tá? A gente precisa orientar o paciente quanto à realização desse exame. É muito comum a gente chegar em serviços por conta de demanda e a pessoa, o operacional, só fala, encosta aqui, bota o queixo aqui, faz assim, faz assado. Lógico, uma pessoa jovem, entendida, sabe o que está acontecendo. Uma pessoa de mais idade, de pouca instrução, não vai entender. E aí a gente vai ter complicações nesse processo, que compõem os principais erros de posicionamento. Por exemplo, a movimentação do paciente durante o processo de aquisição da imagem. Lembra que eu falei? Não é uma foto de 30 décimos, 3 centésimos de segundo. É uma Ferrari passando na curva, quando a gente faz um raio-x da face. Ali são 14 segundos, 10 segundos, né? Então a máquina inicia o exame e ela está passando em volta do paciente. O paciente olhou para a máquina, voltou. O que será que está acontecendo? Olhou de novo. Na terceira olhada, ele já não está mais, a cabeça já não está no mesmo ponto. É assim mesmo? Já mexeu, olhou. Tremeu o exame, tá? Então a gente precisa orientar o paciente nesse processo. Eu faço o posicionamento, eu falo, olha, dona Maria, a gente vai fazer um exame agora. Uma coisa que eu faço desde o raio-x, quando eu vou posicionar paciente de muita idade, que eu preciso movimentar ele de alguma forma, eu pergunto, no bate-papo ali na anamnese, para quebrar o gelo, se ela tem tontura, se ela tem labirintite, que muitas vezes a gente precisava, agora uma pausa novamente, quando eu preciso, por exemplo, fazer um exame de abdômen, pé deitado, e eu preciso deitar a paciente, eu preciso mobilizar o paciente, eu pergunto, só tem labirintite? Tem tontura? Não, minha família vai bem? Faço aquela quebra de gelo, porque muitas vezes a gente faz movimentações e um paciente que tem labirintite, ele pode desmaiar na sala, já quase aconteceu comigo. De um exame que eu ia fazer de face, tórax, se eu não me engano, numa sala escura, posicionei o paciente na estativa, fiz o exame da face, tudo apagado, só um foco de luz, e eu baixei a estativa. Quando eu baixei a estativa, conversando, dona Oi, é assim a família e tal, baixei a estativa, a paciente viu a estativa baixando, aquele foco de luz passando, ela entortou assim, ó. E por sorte ela caiu para o meu lado. Eu estava aqui, arrumando as coisas, vamos lá, dona Maria, agora aqui, ela está aqui, ó. Conforme eu baixo a estativa, eu vejo que o meu campo de visão, alguma coisa se movimentou. E eu vejo ela caindo em direção ao meu lado. Eu só fiz assim, ó. E ela quase desmaiou. Desde esse dia eu aprendi que, às vezes o paciente está lá por conta de uma patologia, mas ele tem outra. Então é importante a gente ter essa noção, porque a responsabilidade na sala de exame é nossa, né? Lógico, eu não vou investigar todas as patologias do paciente, mas alguém já viu alguém com labirintite? Né? Se você conhece alguém que tem labirintite, você sabe o quanto isso é uma patologia complicada e diferente. Porque está tudo ok, a pessoa está andando na rua, passa o ônibus, se ela não está olhando o ônibus passou aqui, a pessoa fica tonta se ela não está medicada, né? E aí a gente sabe como é que é o idoso médio, né? Ele não medica, ele apronta, faz coisas inadequadas, né? E aí esse paciente é o típico paciente nosso. Então, uma vez que ele está devidamente posicionado, ele está segurando lá, a gente pergunta, se a senhora tem tontura, vertigem, alguma coisa do tipo? Não. Porque vai auxiliar nesse processo. Cara, são 2, 3 perguntas que auxiliam num processo de aquisição que pode ser que eu precise repetir. Não, eu não tenho nada. Encosta o queixo aqui, segura, abre a perna, a senhora pode respirar normal, devagar, isso é importante. Pacientes que têm movimentações torácicas durante a respiração, a gente pede a apneia. Porque caso contrário, o paciente está assim, ó. São 14 segundos de apneia? São, mas esse paciente, se ele não fizer, ele vai me comprometer. Ou eu peço para ele respirar bem devagarzinho, tá? Pacientes que fazem movimentação torácica durante a respiração, é indicado que a gente peça para ele fazer a apneia. Caso contrário, não há motivo. Um paciente saudável, consciente,
deambulando, íntegro do seu discernimento, pode respirar normal, só tenta não mexer. O paciente vai ficar parado e durante esses 10, 15, 14 momentos de segundos de aquisição, a aquisição vai estar ok, íntegra, sem movimentação. Novamente falando que movimentação compõe uma das principais partes de repetição do exame. E aí a gente tem dentro desse equipamento o que a gente vai identificar como marcadores luminosos. Eu falei daquele laser, lá daquele ponto anatômico, que a gente falou do plano médio sagital, plano de Frankfurt, tá? A gente tem lasers no equipamento. A maioria dos equipamentos tem lasers de iluminação, tá? Essas luzes servem de referência para a gente. Aqui não dá para ver na imagem que eu gerei, mas ele dentro da estrutura do braço existem saídas de luz de laser. E esses lasers auxiliam a gente no funcionamento do plano médio sagital, da linha do plano de Frankfurt e do plano oclusal, que já a gente vai falar dele também, tá? Geralmente não mostra o plano médio sagital no laser. O plano médio sagital é no olhômetro. Bate o olho ali, está lá. Ali, interpupilar, é no olhômetro. Eu tenho um laser geralmente disposto para mostrar o plano de Frankfurt e olhe lá. Às vezes ele nem está, às vezes só está o plano oclusal. E a gente vai posicionar ele de acordo com a condição adequada para o posicionamento, tá? O que pode acontecer de eixo vertical de laser que exista no equipamento, seja um laser que a gente vai posicionar junto do canino, tá? Perto da comissura labial. Esse a gente usa a nosso favor. Esse geralmente tem esses dois, o laser da comissura e o plano oclusal. O do plano de Frankfurt, às vezes não tem. O do plano médio sagital, às vezes não tem. Tem alguns dispositivos, alguns equipamentos, que a gente consegue manusear esse laser. Então, o mesmo plano oclusal, eu subo o laser para fazer o posicionamento do plano de Frankfurt. Então, ele está lá, eu ajeito a posição do paciente, fixo, travo as estruturas, baixo o laser até o plano oclusal, para me seguir de referência. O plano médio sagital não vai estar aceso, vai ter um laser aqui, ó, aceso no braço do equipamento, que vai ser o da comissura, que vai auxiliar no posicionamento, tá? Lembrando que o foco do posicionamento não é toda a face, é a parte oclusal. Eu preciso daqueles eixos, daquelas linhas do plano médio sagital, da linha que divide dente, direita e esquerda, e do plano oclusal, que divide em superior e inferior. Uma vez que essa estrutura está centralizada, todas as demais tendem a aparecer na imagem, tá? O foco principal é essa estrutura. Falei sobre os marcadores luminosos. A gente também, baseado no plano médio coronal, a gente entende o posicionamento da cervical no posicionamento. É muito comum, de modo geral, Dona Maria, encosta aqui no equipamento, a tendência é que esse paciente chegue próximo ao aparelho e projete a cervical para frente. Não. Levanta o queixo, dá um passinho para frente, ela vai ficar anatômica. É assim que ela fica. Não é apoiada sobre a estrutura. Ela vai ficar num formato anatômico correto, tá? E aí, a gente não projetando a cervical para frente, a gente evita outros erros também, que a gente vai falar já já. E aí a gente tem novamente a questão do plano oclusal, essa linha que eu já falei, ele vai estar paralelo ao limão e, consequentemente, paralelo ao solo, né? Esse paralelo ao solo, ele é variável, baseado em quê? Na disposição anatômica. Nossa principal referência é a linha de Frankfurt, a Lyon, tá? O oclusal, ele modifica em alguns aspectos, ou relacionado ao erro de posicionamento, ou a estrutura anatômica. E aí a gente tem mandíbulas e mandíbulas, né? Tem a pessoa com aquela mandíbula do Paulo Zulu, queixo bonito, quadrado, é diferente do queixo feminino mais fino, né? A diferença anatômica de cada um. Cada um tem uma estrutura anatômica. A projeção oclusal vai modificar também, tá? Vamos lá. Hoje a pessoa coloca botox, modifica a estrutura anatômica, o lado de fora. O lado de dentro é o mesmo, o esqueleto é o mesmo, né? Por mais que a pessoa tenha um ângulo acentuado aqui, o gônio, mas radiograficamente a estrutura continua a mesma. Quem cresceu foi o tecido mole. Aí eu coloquei laser canino posicionado entre os incisivos, que eu falei, né? E aí a gente vai ter um laser que eu falei, que é esse laser vertical, que ele não está associado ao plano médio, mas sim a um eixo mais lateralizado. Porque pensa, o equipamento ele vai dar uma volta na pessoa. Ele precisa de marcadores que
que delimitem essa estrutura. Então esse laser a gente vai posicionar na linha do incisivo, entre o incisivo e o canino, fazendo esse espaço naquela junção das faces mesial e distal, né? Seria o distal do incisivo e a linha proximal do canino. Lembram disso? Tudo bem? Ótimo. Ô Bruno, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o plano oclusal, em paralelo ao não. Isso, vamos lá. Plano oclusal é essa linha imaginária que a gente vai ter entre os dois dentes, lembra? Então, deixa eu voltar algumas imagens, fica mais fácil. Não foi, agora tá resolvido. Aqui. O plano oclusal corresponde a essa linha aqui, ó. Essa linha imaginária, que separa os dentes de cima e de baixo. A face oclusal fala dos dentes molares, né? A parte do topo do dente, onde dá carne, onde faz o furinho, né? Então, o plano oclusal é essa linha imaginária. Se aqui seria um plano médio, sagital, esse aqui seria o equivalente ao nosso axial, o plano axial, lá da anatomia nossa, né? Só que no dente a gente vai chamar de oclusal, tá? De fechamento, de ocobrir. E ali eu mencionei, olha, que o plano oclusal, ele deve ser posicionado preferencialmente paralelo ali ao plano horizontal de Frankfurt. Porém, essa não é a regra, tá? A regra é que o plano seja o direcional, tá? Se para deixar o plano oclusal paralelo ao plano de Frankfurt, eu precise movimentar a estrutura anatômica, eu não vou fazer. A minha regra, o meu direcional é o plano horizontal de Frankfurt. A gente vai ver imagens ali, se eu faço o exame sorrindo, ou com o queixo mais para frente, ou mordendo de forma inadequada, com o queixo para cima ou para baixo, para cima ou para baixo, a projeção do plano oclusal, ela muda. Ou ela verticaliza, ou ela vira para baixo e fica horizontal. Então, não é só o plano, tem a ver com a posição da arcada dentária. Se esse paciente faz o exame sorrindo, enquanto morde, a arcada dentária vai virar para cima, vai ficar verticalizada. E aí vai dar errado o exame. Se ele faz com o queixo para baixo, para complementar o posicionamento, a gente vai ter um plano oclusal horizontalizado, vai ficar plano assim, vai ficar uma onda assim, e aí está inadequado também. Ele tem uma curvatura média, a gente vai ver já, tá? Mas lembra, o nosso direcional é o plano de Frankfurt, diga. O plano oclusal começa pela frente ali? Na verdade é como se fosse um plano axial. Imagina falar assim, aonde começa o plano axial? Não dá para a gente dizer essa referência. O plano sagital divide direita e esquerda, o coronal, anterior e posterior, e o axial divide a estrutura superior e inferior em qualquer segmento. Axial do punho, axial do ombro, axial do crânio. O plano oclusal é uma semelhança ao plano axial, só que do dente, tá? Por quê? Porque ele fala de uma superfície. Tudo bem? Mais ou menos? Que a gente, 11h30 a gente segue até meio-dia? 2 horas da tarde está aqui? A gente tem mais 80 slides. Tô brincando. Hoje é dia de hora extra. Ô Bruno, você falou um